Você sabia que dentro de cada célula do seu corpo existe um mundo inteiro? E olha só, funcionando como uma fábrica super organizada. Já imaginou, já pensou nisso? Quem produz toda essa energia que mantém você de pé? Ou mesmo, a gente pode questionar, quem recicla tudo que as suas células não precisam? Isso tem nome, mitocôndria. Alguns vão falar que é Deus, como eu também acredito que todo esse organismo, todo esse sistema que a gente vai conversar é Deus, e ele fez esse sistema pra gente, chamadas de organelas citoplasmáticas, e como elas fazem parte da nossa vida e como elas mantêm a sua vida funcionando. E o melhor, vou te mostrar exemplos práticos, bem simples, para colocar na cabeça de vocês, como sempre trago aqui vídeo para vocês nunca mais esquecerem. Como a mitocôndria, com certeza você já está sabendo qual é a função dela, né? Então, basicamente, eu vou colocar na cabeça de vocês que quando vocês lembrarem mitocôndria, vocês vão lembrar que é basicamente um gerador de energia e que mantém uma cidade inteira chamada corpo. Ou melhor, quando a gente falar sobre o complexo Golgi, vocês vão lembrar de um correio, porque ele tem essa função. Fique comigo até o fim, com certeza você vai tirar 10 em qualquer prova sobre organelas citoplasmáticas. Bora pro vídeo. Nesse vídeo, primeiramente, a gente tem o objetivo de compreender a estrutura e as funções das organelas citoplasmáticas, beleza? Esse é o nosso primeiro objetivo. Nosso segundo objetivo desse vídeo é relacionar organelas com os processos celulares específicos. Terceiro, aplicar os conhecimentos em situações práticas para ficar na sua cabecinha. Eu vou colocar isso na cabecinha de vocês. Então, bora aí começar primeiramente com a estrutura e funções dessas organelas. Vamos lá. As organelas citoplasmáticas são basicamente estruturas presentes no citoplasma de cada célula. E cada uma tem a sua função, como eu já expliquei bem no começo desse vídeo. É como uma fábrica, tá? Cada setor tem uma função importante para exercer dentro dessa estrutura chamada citoplasma. E estamos nas organelas, todas essas aqui são as nossas organelas. A gente vai estudar e vamos tentar. E a pergunta é, você consegue identificar qual é a função de cada organelas? A gente vai discutir nesse vídeo aqui cada um. Olha a mitocôndria aqui, ó. Eu já expliquei para vocês já desde o início e a gente vai falar dela também. Primeiramente, a gente tem que falar do núcleo. A função do núcleo é armazenar os materiais genéticos, como DNA e RNA. O núcleo ele funciona como um gerente de uma fábrica que guarda todas as instruções de produção. É bem simples para vocês guardarem, tá? O núcleo é basicamente isso, essa é a função dele. Na célula eucariótica, pois é nele que é armazenado o material genético, como eu já expliquei, que é o DNA e o RNA. É aqui que vai determinar e regular as funções de um organismo. Vamos entender de forma bem simples e prática aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que é cariotipo. Vamos lá. Uma palavra muito bem conhecida, muito bem falada, todo mundo já imagina o que pode ser, mas vamos definir o que é cariotipo. O cariotipo é a representação organizada dos cromossomos de uma célula dispostos em pares, de acordo com seu tamanho, formas e características específicas. Ele é usado para estudar anomalias genéticas, identificar espécies e determinar o sexo biológico. Bom, então essa aqui é a definição do cariotipo. Deu para entender, né? Vamos lá. E como esse núcleo influencia no organismo? Vamos lá tentar entender. Bom, dentro do núcleo a gente vai ter material genético, como DNA. Com esse material genético é feita a organização dos cromossomos. Este DNA possui genes que codificam proteínas, as quais desempenham funções específicas do organismo, como estrutura celular, transporte e defesa. Portanto, o núcleo consegue regular quais genes são ativados ou desativados em diferentes momentos e tecidos, influenciando o desenvolvimento e funcionalidade dos organismos. Por exemplo, vamos entender: as células musculares relacionadas à contração são ativadas, enquanto as células nervosas relacionadas à transmissão de impulsos são prioritários. Então a gente já conseguiu definir o que esse núcleo consegue influenciar nos organismos. Vou trazer alguns exemplos que
teve essa mutação. Vamos lá, por exemplo, o câncer, alterações no DNA do núcleo, que é conhecida como uma mutação, que pode levar ao crescimento celular descontrolado e que gera o câncer. Vocês viram como o núcleo ele influencia em muitas coisas? É muito importante vocês entenderem qual é a função do núcleo, bom? Outro exemplo, hemoglobina. É um gene encontrado no DNA do núcleo e que determina a capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Então, conseguiram entender qual é a função do núcleo? Vamos lá para organelas. Vamos começar pela mitocôndria, que eu já até comecei aqui no início desse vídeo. Vamos lá. Função: produção de energia ATP através da respiração celular. Essa é a função da mitocôndria. É como um gerador de uma fábrica, como eu já disse desde o início. Vocês não vão esquecer isso. É sério, é uma dica muito importante. A mitocôndria, ela age muito durante quando você está fazendo treinamento muscular, que ela vai agir ali, que ela é uma geradora de energia. Deu para entender, né? Então é muito importante vocês guardarem isso. Retículo endoplasmático rugoso, conhecido também como RER. Bom, pessoal, esse também é uma organela muito importante, tá? A função dela é muito especial. Ela tem como uma função de ela faz a síntese e faz o transporte das proteínas. Vamos imaginar uma fábrica. Toda fábrica precisa de uma linha de produção. Essa é a função do retículo endoplasmático rugoso. Entenderam? Agora a gente vai falar sobre retículo endoplasmático liso. Qual é a função dele? Síntese de lipídios e detoxificação celular. Novamente, vamos imaginar uma fábrica, tá? E toda fábrica precisa aí de um setor para fazer a filtragem e a produção de óleos de uma fábrica. Essa é a função prática, bom? E ela é muito relacionada ao fígado, porque é lá que a gente faz o processo de exofixação no organismo. É no fígado. Vamos aí falar sobre o complexo Golgi. Ele tem a função de modificar, empacotar e distribuir proteínas e lipídios. Como eu já trouxe aqui no começo do vídeo, ele é basicamente um correio. Ele modifica, empacota e distribui para células e lipídios. Essa é a função do complexo Golgi. Vamos lá falar sobre lisossomos. A função de gestão de partículas e reciclagem celular. Toda fábrica precisa de um setor de reciclagem. Essa é a função da organela lisossomo. Ela regula, ela faz a reciclagem. Vamos dar um exemplo de uma feijoada. A feijoada foi criada através de sobras de comida. Então ela faz essa reciclagem igual os meus antepassados fizeram a feijoada. Deu para entender, né, qual é a função dela. Vamos lá. Agora vamos falar sobre peroxissomos, que é uma organela muito importante também. Vamos aí entender a função dela. A função dela é decomposição de hidrogênio e dedoxificação. Numa fábrica, basicamente, ele é o setor da limpeza. Ele faz a limpeza da célula. É como um antivírus, né? Ele faz aquela limpeza totalmente no sistema da célula. Citoesqueleto, que é uma organela importantíssima também. Função dela: suporte estrutural e movimento celular. Uma fábrica precisa de uma estrutura bem firme, um setor que garante aí a segurança, a estrutura firme. Esse é o objetivo do citoesqueleto. Ela é uma estrutura, ela dá estrutura para a célula. Vamos aí falar sobre vacúolos, que é uma organela importantíssima. Isso aqui você não pode esquecer, tá? Cai muito em provas. A função dela: armazenamento e regulação de substâncias. Em uma fábrica, basicamente, ele é o depósito de uma fábrica. Deu para entender? Essa é a função dela. Ela consegue regular as substâncias. Ela tem uma função muito importante. Vamos falar sobre o plastos. Pessoal, é uma função muito importante também. Todas as funções das organelas são importantes. Dentro do citoplasma, a gente tem que entender que cada organelas são importantes. Então, basicamente, eu estou falando todos, né? São importantes, mas são todos importantes mesmo. Vamos lá. A função: realizar a fotossíntese. Bom, essa organela é muito importante nas plantas, com a luz solar. Ela permite que as plantas consigam produzir os seus próprios alimentos. Incrível isso, né? Cara, isso aqui foi tudo Deus que criou, na minha opinião. Essa foi a aula que eu trouxe para vocês identificarem aí as organelas importantes, suas funções, tá? Para colocar na cabeça de vocês nunca mais
esquecerem. Se esse vídeo ajudou vocês, eu sempre peço para vocês no final do vídeo a sua inscrição e o seu like para fortalecer o nosso conteúdo e para que eu traga cada vez mais conteúdo como esse para ajudar vocês, como também me ajudaram. Beleza? Até a próxima e eu fui!